E aí, pessoal, tudo bem? Vamos mais um exercício, então. Vamos corrigir mais um exercício. Bom, pede o seguinte, na página 46, exercício número 6, a gente vai corrigir cada uma das alternativas. Então, o enunciado diz o seguinte: considere um processo de divisão celular em que cada célula se divide em outras duas a cada hora. Na letra A diz o seguinte: partindo-se de uma única célula, iniciou-se uma experiência científica. Faça uma tabela para representar a quantidade de células presentes nessa cultura após 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas de início da experiência. Então vamos lá. Num primeiro momento, tinha uma célula. 1 hora depois, essa célula se dividiu em duas. Bom, outra hora depois, mais 1 hora, o que aconteceu? Cada uma dessas duas células também se dividiu em duas. Então nós temos duas aqui. E em relação a essa, nós teremos mais duas. Aí na próxima hora, né? O que vai acontecer na próxima hora? Mais 1 hora. De novo, cada uma dessas células vai se dividir em duas. Então essa aqui vira duas, essa outra mais duas, essa outra mais duas e essa última também mais duas. Bom, quer dizer que depois de 1 hora nós temos duas células. Depois de 2 horas nós teremos 4 células. E depois de 3 horas, nós teremos 8 células. Bom, daí a gente pode tirar que a cada hora, isso aqui vai aumentando em potências de 2. Olha, isso aqui é igual a 2 elevado a 1. Esse aqui, 4, 2 elevado ao quadrado. Próximo, 8 é 2 elevado ao cubo. E assim por diante. Ele pede então que a gente monte uma tabela. Vamos montar uma tabela que relacione a hora e a quantidade de células. Então, a primeira hora, a gente viu no exemplo prático, né? Depois da primeira hora, a gente tem duas. Na segunda hora, a gente tem 2 elevado ao quadrado, 4. Na terceira hora, a gente vai ter 2 elevado ao cubo, 8. Na quarta hora, teremos 2 elevado à quarta, 16. Na quinta hora, 2 elevado à quinta, 32. E para concluir, na sexta hora, 2 elevado à sexta, 64. Então está aí a tabela que ele pede, em que a gente relaciona a hora e a quantidade de células. Na letra B, vamos baixar aqui um pouquinho. Na letra B, ele pede que a gente defina a seguinte coisa: qual é o tempo mínimo de horas completas necessárias para que haja mais de 1000 células na cultura? Então ele quer uma quantidade n de células maior do que 1000 células. Bom, vamos continuar nessa tabela, né? A gente viu que para 6 horas dá um total de 64 células. Para 7 horas, a gente já viu, né, que o número de células vai ser igual a 2 elevado a 7, que é igual a 128. Próxima hora, ou seja, depois de 8 horas, 2 elevado a 8 vai dar um total de 256. Na nona hora, 2 elevado a 9, 512 células. E depois de 10 horas, teremos um total de 2 elevado a 10, serão 1024 células. Daí que a gente conclui que, para que a gente obtenha
um número de células maior do que 1000, basta que a gente espere um tempo que seja igual a 10 horas. Aí a resposta da letra B. Bom, na letra C, ele pede que a gente defina a lei que relaciona o número de células N encontrado na cultura após T horas do início da experiência. Bom, vamos analisar a tabela do exercício na letra A. Olha, em 1 hora temos 2, em 2 horas temos 4, em 3 horas temos 8, em 4 horas temos 16. E a gente viu que isso aqui vai progredindo, né, numa potência de 2. Ou seja, a cada hora usamos uma potência de 2, onde o expoente é exatamente a hora que se passou, a quantidade de horas que se passou. Ou seja, né, seguindo aqui também na letra B, a gente usou o mesmo artifício. Então, para a gente definir um número de células N, basta que a gente monte uma potência de 2, aonde o expoente é exatamente a quantidade de horas, que ele chama de T. Olha, então N é igual a 2 elevado a T. Então, essa é a nossa lei que define o número de células. N é o número de células e T é a quantidade de horas. Pessoal, um grande abraço e até a próxima!